Senhoras e senhores, boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja presente no seu coração e também no meu coração. Eu sou o pastor Cassimiro, pastor, membro da Igreja Batista do Progresso. Estamos ali servindo ao Senhor. E estamos retornando para mais uma live, procurando trazer um pouco das coisas de Deus para o seu coração, para o meu coração, e aquilo que Deus já tem falado comigo. E nós vamos ler no livro de Romanos, capítulo de número 8, o apóstolo Paulo escrevendo, versículos 18 e 19, quando diz assim a palavra de Deus: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Meus queridos e amados, o apóstolo Paulo dá assim uma ideia para nós de que escreveu ontem à noite, trazendo para nós nesta noite sobre os sofrimentos do presente. Na época ele já tinha alguns sofrimentos, mas nós também no nosso tempo de hoje. Século 21, ano 2020, e passando por esse trimestre de alguns sofrimentos, algumas aflições. E desde que entrou o pecado no mundo, que toda a humanidade passou a viver as aflições do seu tempo. E aqui lembramos um pouco de Jó, as aflições que Jó passou, situações em que ele chegou a dizer: amaldiçoou o dia em que nasceu. As chagas abertas, o coçar com cacos de telhas, mas mesmo assim, ele não perdeu a visão do Senhor. E ele tinha uma convicção: eu sei que o meu Redentor vive. E o apóstolo Paulo em Malta, também quando teve umas aflições na sua vida, ele teve um momento de prisões, mas teve também um espinho que incomodava. E ele vai ao Senhor, e ele fala com o Senhor: Senhor, eu tenho um espinho na minha carne, que isto me incomoda, e incomoda muito. E o Senhor disse para ele: Paulo, a minha graça te basta. Procurando ali amenizar aquela aflição que ele estava passando. Mas também notamos que o povo de Israel também esteve passando por aflições tremendas. E Moisés era o homem que falava com Deus e Deus falava com ele, e ele procurava também tirar um pouco das aflições do povo que estava caminhando para a Babilônia. Mas também, meus queridos, o maior homem do mundo, também ele teve as suas aflições, Jesus. Foi a aflição que ele sentiu tão pesado que ele suava gotas de sangue. Mas ele não desistiu. Foi vencedor até o final, provando o seu amor para conosco. Mas ainda hoje nós passamos também por fortes aflições, a tal ponto que muitos não suportam e acabam se afastando do cristianismo ou vivem com uma fé
comprometida. Eu perguntaria a você, quais são as aflições da sua vida hoje, nesse tempo de tanta modernidade? Eu fiz algumas anotações e uma delas eu fico vendo quantas pessoas que passam por frustrações. E às vezes você é uma delas, que vem lutando, lutando, lutando para ter, e quando chega de repente num momento como este, para tudo. E você fica frustrado. Estava vindo tão bem e depois teve que parar. Muitas vezes na vida financeira, às vezes você no seu trabalho, às vezes você com a sua família. Há quantos estudantes que muitas vezes deve ter alguns que estão ficando frustrados naquela expectativa de logo após o carnaval voltar às aulas e de repente para tudo. Quantos estão hoje pela internet e às vezes naquela expectativa, será que eu vou dar conta? Quantos frustrados, quantos? Mas também, amados, há quantos que foram afastando da palavra de Deus. E às vezes esperando que Deus te desse para eles alguma resposta. E ficou no silêncio. Oh, que silêncio! Agora em casa, não pode sair. Será que Deus está sabendo de tudo isto? Será que eu não estou só? E às vezes fica lamentando, ou muitas vezes fica dando alimento para a frustração. O outro aspecto da vida que nós estamos vendo muito é a questão da tristeza. Quanta tristeza! Como é triste ver uma pessoa também triste. Como é amargoso ver uma pessoa cheia de amargura. Mas como é difícil ver uma pessoa derrotada. E muitas vezes as aflições do tempo presente traz pessoas a uma derrota. Amados, como é lamentável ver as pessoas lamentando. E às vezes ela encontra com aquela frustrada e ela começa a derreter o seu lamento para a outra traz as frustrações para elas. E elas ficam naquele diálogo, um diálogo de tristeza e o outro de frustração. Como é lamentável ver uma pessoa lamentando. Muitas vezes ela não para olhar para o céu e ver que há um Deus que cuida de nós. Meus amados, Deus não esquece de nenhum de nós. Há um versículo no Salmos de número 37, versículo de número 5, quando diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais tudo ele fará. Mas eu quero parafrasear este versículo: entrega a sua vida ao Senhor e confia nele, entrega os seus problemas ao Senhor e confia nele, entrega a sua enfermidade ao Senhor. Eu estou dizendo aqui no singular que a maior enfermidade que é o pecado. Se o vírus mata, ele mata apenas a carne, mas o pecado ele mata a alma. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele, e no mais tudo ele fará. Mas também, amados, a solidão. Oh, a solidão! A solidão é o ato de pensar que estamos sozinhos. E nós não estamos só. Não, de forma nenhuma. O ato de quem vive só
Muitas vezes ele chega a pensar que ele está vivendo isolado, sem amigos, sem pessoas. E como é importante quando o Senhor nos criou para nós vivermos em sociedade. E muitas vezes as pessoas sozinhas pensam que ninguém gosta dela, que todos estão contra ela, que ninguém mais olha para ela, que ninguém mais se interessa por ela. São aflições de nosso tempo. E como é desagradável termos pessoas que elas têm esta mentalidade. É interessante que os Salmos de número 23, quando ele diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temer mal algum, porque o Senhor está comigo. Como é importante. Mas também os Salmos de número 27, versículo 10, disse meu pai ou minha mãe me abandonar, o Senhor me recolherá. As aflições deste tempo, ela precisa levar alguém a pensar. Alguém a pensar que Deus é o nosso refúgio. Salmos de número 46, versículo 1 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, nas aflições, nas angústias, nas frustrações, nas tristezas, na solidão e até na depressão. Há quantos que estão vivendo uma depressão? Porque tudo isto veio acontecendo. Aflições, elas precisam ser jogadas de lado e procurar buscar ao Senhor. E buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Invocá-lo enquanto está perto. Meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, as aflições do tempo presente nos leva a parar e saber que o Senhor está perto e eu preciso estar mais perto do Senhor. Que Deus possa te abençoar poderosamente e esperamos que isto venha falar ao seu coração nesta noite. E eu quero me despedir com a graça e a paz do Senhor no seu coração. Amém.